E galera, novo vazamento inédito revela que a Lúcia pode ter um filho no GTA 6. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, 15 dias para a chegada do mês de dezembro, mês que a Rockstar Games prometeu que vai revelar o trailer do GTA 6 para a comunidade. E é óbvio que toda a comunidade tá ansiosa para saber quando esse trailer vai estar chegando e também por novidades oficiais vindas da Rockstar Games a respeito do GTA 6. Só sei que enquanto esse dia não chega, a comunidade vem compartilhando diversas novidades a respeito do game, inclusive um novo rumor inédito que aponta que a Lúcia teria um filho no GTA 6. E olha, pelo que tudo indica, essas informações vieram diretamente de pessoas ligadas à Rockstar Games, ou seja, seria um vazamento. Mas aí, vocês estão curiosos para entender melhor essa história? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho para vocês. Mas antes, galera, eu gostaria de pedir um favor mega especial para vocês. Como vocês sabem, recentemente aqui no canal, eu tive a oportunidade de entrevistar tanto o Ned Luke, ator do Michael, quanto o Solo, que é o ator do Franklin. E galera, o Ned Luke veio até minha DM do Instagram e pediu um mega favor que eu quero muito contar com o apoio de vocês. Ele tá fazendo o gameplay comemorativo de 10 anos do GTA V, tanto no seu canal do YouTube quanto em outras plataformas. E essa série tá chegando ao final, inclusive o Ned Luke tá quase chegando aos 40 mil inscritos lá no seu canal do YouTube. Ele tá com 35 mil e mais um pouquinho. Então, eu gostaria de invocar a Máfia Sunnyplay pra gente colar pesadamente lá no canal do Ned Luke, tentar bater essa meta aí dos 40 mil inscritos, que com certeza ele vai ficar muito feliz, e poder acompanhar também as suas próximas lives jogando o GTA V modo história. Ele tá concluindo o modo história do jogo em comemoração aos 10 anos e também fazendo aquecimento pro GTA 6. Então, conto com o poder da Máfia Sunnyplay, vamos colar lá no canal do Ned Luke e dar essa moral, tentar bater aí os 40 mil inscritos, até porque, né, rapaziada, ele teve todo esse cuidado de vir aqui no nosso canal, prestar uma entrevista aqui pra gente, que rolou 2 vezes, né, já que a primeira deu um problema lá no áudio, ele retornou e fez aquele vídeo incrível aí, que agregou bastante, não só no canal, como também na comunidade. Então, como um pedido de agradecimento, quero que todos vocês vão lá no canal dele, a gente tente bater essa meta de 40 mil seguidores, além também de seguir ele nas outras redes sociais, que eu vou estar deixando tudo no comentário fixado, fechou? Ele até chegou em alguma das suas lives comentar a respeito da participação que ele teve aqui no canal e também do vídeo de entrevista do Solo, então o cara deu um apoio muito bacana pra gente. Quero contar com o apoio de vocês da Máfia Sunnyplay pra gente ajudar ele a bater os 40 mil seguidores no YouTube, além de seguir em outras plataformas, fechou? Vejo vocês lá! Mas antes, galera, só lembrando que agora o nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental, além da redução da fadiga física e suporte energético para os seus músculos e cérebro. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil. Basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Exatamente, rapaziada. Um potinho desse de Rox equivale a 40 latas de um energético tradicional. E bom, se você for comparar os preços, você vai ver que vai valer muito mais a pena levar o Roxy para casa e garantir muito mais energia nas suas jogatinas. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui no primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom Sunnyplay, você vai ter 15% de descontos, que vão ser somados à promoção exclusiva deles do mês de novembro que tá rolando agora, já com diversos descontos especiais, mais o desconto do cupom Sunnyplay. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E bom, rapaziada, o portal britânico Rockstar Universe fez uma publicação no seu site oficial mostrando tudo o que sabemos até o momento a respeito do GTA 6. E o mais curioso é que em alguns dos detalhes que eles publicaram no seu site, mais especificamente que apontava detalhes a respeito dos protagonistas do jogo, eles indicaram que a Lúcia pode ter um filho no GTA 6. E o mais curioso, né, é que na postagem original eles chegaram a mencionar que essa informação veio de dentro da Rockstar Games, de uma fonte confiável, ou seja, seria uma informação extraoficial, um vazamento. Só que depois de um tempo que essa publicação começou a repercutir na internet, eles alegaram que na verdade aquilo seria um rumor, mas continuaram afirmando que veio de uma fonte de dentro da Rockstar Games, ou seja, seria uma informação oficial, mas como ainda não havia nenhuma confirmação concreta, eles estariam lidando como se fosse um rumor. E bom, o mais curioso desse caso, rapaziada, é que essa galera aí da Rockstar Universe, além de outros portais ligados à comunidade da Rockstar Games, chegaram a confirmar que em dezembro teríamos novidades a respeito da Rockstar, né? Eles publicaram essas informações no mesmo dia que o Jason Schreier
Schreier fez a sua postagem no Bloomberg. E o mais curioso é que essas postagens foram feitas momentos antes do Jason Schreier fazer a sua publicação. Então, nem tinha como eles saberem que o Jason ia publicar isso, né? Os caras já estavam ligados de alguma maneira que no Natal desse ano, ou em dezembro de 2023, haveriam novidades a respeito da Rockstar Games, e que o Natal dos fãs da Rockstar seria muito mais feliz. E pouco tempo depois, vocês sabem, Jason Schreier fez a postagem no Twitter, fez a matéria da Bloomberg, e boom, tudo aconteceu, né? No outro dia, 10 horas da manhã, o anúncio oficial do GTA 6 e a indicação que o trailer chegaria em dezembro. Então, como esses caras sabiam dessa informação, eu não sei. Só sei que com certeza, rapaziada, é provável que a mesma fonte que liberou as informações pro Jason Schreier também esteja informando esses perfis, né? Principalmente aí o Rockstar Universe. Então, é meio curioso como é que os caras tinham essa informação antes e agora estão compartilhando aí mais esse suposto vazamento de que a Lúcia teria um filho. E o mais curioso é que há uma publicação também lá no Reddit dando mais detalhes sobre essa questão da Lúcia ter um filho, inclusive apontando novas mecânicas e parte da trama do jogo. No post diz o seguinte: primeiro de tudo, esse tópico contém spoilers, então se você não deseja receber spoilers, sugiro que não continue lendo ele. Postei esse tópico originalmente no Reddit GTA 6, mas os moderadores insistem em excluí-lo por algum motivo, sem entrar em contato comigo para explicar o porquê. Não poderei divulgar minha fonte dessa informação. Entendo perfeitamente todos os céticos, e não sou apenas mais um daqueles amigo de amigo que me contou sobre isso. Acredite ou não, eu tenho uma fonte confiável que trabalhou no jogo. Não estou pedindo para que vocês acreditem cegamente no que digo. Tudo que peço é que tenha paciência e espere até que o teaser trailer seja lançado, pois provavelmente confirmará as informações que fornecerei nesse tópico. Aceite tudo que eu digo nesse tópico com cautela. Como o jogo ainda está em desenvolvimento, as informações que fornecerei aqui podem ter mudado com o tempo, então sugiro fortemente que você defina lembretes para verificar esse tópico novamente no futuro. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Relacionado à trama, fiquei surpreso com a minha fonte quando me disseram que a Lúcia tem um bebê e que ela o abandona em uma delicatessen antes de ir para uma a banco e depois acaba sendo presa por cometer tal ato. Não se sabe se o bebê era menino ou menina, e obviamente não haverá crianças no jogo. Isso só acontece em uma cutscene como um flashback do passado. Não tem informações sobre o que acontece com esse bebê depois desse desenrolar. Depois de alguns anos, a Lúcia é liberta em liberdade condicional e é pega na prisão por Jason, que está planejando um assalto com ela, e eles se apaixonarão depois de algum tempo. A maior parte do planejamento das missões ocorre em uma boate chamada Vault, e logo na primeira missão do jogo você controla o Jason e deve seguir um avião que está prestes a pousar e transportar um contrabandista de drogas russo. Aparentemente o Jason conhece esse cara e começa a planejar uma missão para roubar as drogas. Nessa missão de roubo, eles são perseguidos pela polícia e o produto acaba caindo no oceano. Há uma missão seguinte onde eles terão que mergulhar para recuperá-lo. Sobre as mecânicas, há uma nova mecânica para detectar ameaças e itens valiosos ao seu redor. Essa não é uma habilidade especial como a habilidade do Franklin em dirigir carros com uma direção especial. Essa é uma nova mecânica que parece ser um tanto inspirada no Dead Eye do Red Dead Redemption 2. Ela é revelada no assalto ao restaurante Hank Waffles, presente nos vídeos vazados. A Rockstar também tem se concentrado em mecânicas bastante detalhadas, de buscas de locais, e que parecem ter sido inspiradas em mecânicas do Red Dead Redemption 2. Isso é tudo que eu posso revelar por enquanto, pessoal. Mais uma vez, volte a esse tópico quando o jogo for lançado, e depois que a Rockstar lançar o teaser trailer, pois ele potencialmente incluirá algumas das informações que eu disse aqui. E bom, rapaziada, esse post tá disponível lá ainda no fórum do Reddit, não dá pra ver quem foi que o publicou, né, tá como se fosse uma postagem anônima, porém ela tem repercutido bastante dentro da comunidade, né, e ela foi publicada justamente na parte de Game Leaks and Rumors, lá no fórum do Reddit. E além disso, essa página que eu mencionei, né, a Rockstar Universe, compartilhou a mesma informação, tá? Não se sabe se quem fez esse post do Reddit foi o pessoal da Rockstar Universe ou se eles têm a mesma fonte e chegaram nessa mesma informação. Só sei que é muito interessante, né, porque eles mencionam que a Lúcia tem um bebê, provavelmente um bebê recém-nascido ou um bebê pequeno, e que ele é abandonado por ela em uma delicatessen, que é uma espécie de padaria com restaurante ali tudo junto. E pelo visto, ela deixa o bebê de lado para cometer esse ato ali que seria um a banco, né, e consequentemente ela acaba sendo presa e depois ela consegue sair aí com liberdade condicional, que é quando ela conhece o Jason, né, ele teria acesso a ela, chegou a ela até a prisão e depois disso eles iniciam ali a sua vida de crimes. Então vamos se ater aos fatos, né, rapaziada, não tem nenhuma confirmação que essa informação é real, por enquanto tá sendo lidada apenas como um rumor, mas se ela realmente for uma informação concreta, pela terceira vez em toda a franquia GTA, a gente vai ter uma criança dentro do jogo, que é um assunto, rapaziada, bem controverso, né, muita gente comenta a respeito disso, por que a Rockstar Games não coloca crianças dentro dos jogos, mas no final das contas já tiveram crianças que apareceram dentro da franquia GTA, porém não é como os outros personagens, né, os outros NPCs que você consegue ver andando na rua, que você consegue acertar, interagir com ele de alguma maneira. No final das contas seria muito controverso você sair por aí no GTA
crianças ou coisas do tipo, né? Realmente é algo que não pode acontecer e que traria muito problemas pra Rockstar Games. Então, a solução que eles tiveram pra colocar crianças dentro das suas histórias de uma maneira mais tranquila foi apenas referenciando elas dentro de imagens, de detalhes dentro do mapa, ou até mesmo em algumas cutscenes, como por exemplo no GTA Vice City Stories, que aparece ali uma bebê de colo. O nome dessa bebê seria Mary Beth, e ela é uma bebê recém-nascida, que é filha da Luz e do Mart J. Williams. E ela chega a aparecer algumas vezes ali nas cutscenes, mas apenas nos braços da mãe. E bom, depois de um destino meio triste dos seus pais, simplesmente a pequena Mary Beth some por aí, né? Não temos mais nenhuma notícia dela. Outro personagem também que pode ser considerado uma criança apareceu justamente no GTA 4, que é a Jill Von Krassenburg, que possui uma rede de hotéis dentro da franquia GTA. E além disso, eles são uma das famílias mais ricas do universo do game, né? Chegam até a ser referenciados em alguns programas de televisão, notícias de jornais e muito mais. E o mais curioso é que ela é referenciada ali no GTA 4, chega até a aparecer uma foto dela, e pelo que tudo indica na sua biografia, ela tem apenas 11 anos de idade, né? Na verdade, ela teria feito o aniversário recentemente ali durante o período da história do game, e ela teria naquele momento 12 anos de idade, sendo assim uma criança oficialmente no universo do game. E bom, além dessas menções, a história dela, a sua biografia e até mesmo a sua foto, ela não aparece como um personagem interativo ali dentro do GTA 4, sendo apenas uma menção, mas que com certeza enquadra ela como uma criança que existe no universo GTA. Outra referência a crianças também que existe dentro da franquia GTA é justamente no GTA 4, onde em um dos parques do game a gente consegue ver um carrinho de bebê. E tem gente que jura até hoje que se você disparar nesse carrinho, você consegue escutar até os choros do bebê. Mas bom, tudo isso aí não passa de teoria, né? E bom, tirando esses personagens, as crianças são referenciadas das mais diversas formas no universo GTA. Sejam nos parquinhos que são espalhados ali, tanto no GTA 4, quanto no GTA 5, pista de skate, escolas infantis, lá nos Estados Unidos conhecidas como Elementary, então você vê que tem diversas referências a crianças dentro do jogo, tem até busão escolar ou coisas do tipo, mas no final das contas as crianças não aparecem no game por motivos óbvios. Então o que a galera imagina é que na verdade esse filho da Lúcia ou filha, ele não vai aparecer como um personagem interativo, né? Não haverão crianças ainda ali dentro do universo GTA como NPCs, mas pode ser que ele apareça apenas dentro de uma cutscene, ali como se fosse um flashback, o que traz um desenrolar bem interessante pra trama do jogo, né? O que pode acabar revelando também que teremos saltos temporais dentro da história do game, né? Então poderemos ver aí a Lúcia um pouco mais jovem, no momento que ela teve esse filho, ver um pouco como que foi a história dela antes da trama principal do game, e até revelar também como ela foi parar atrás das grades, né? Pelo que tudo indica, realmente a Lúcia passou por uma penitenciária, e isso vai fazer parte da trama do jogo. Então, pelo visto, então, esse detalhe vai revelar como ela chegou até lá, como ela conheceu o Jason, e pelo visto, então, rapaziada, se essas informações forem reais, a Lúcia vai ter um filho aí, que provavelmente não é do Jason, tá? Com certeza deve ter um pai por trás, o que pode tornar a trama do jogo ainda mais interessante, né? Talvez algum momento da história revelando quem que é esse pai do filho da Lúcia, se é alguém que vai ser um vilão, quem sabe na história do game, e se é que a gente vai descobrir o que vai acontecer com esse filho ou filha da Lúcia, né? Outra possibilidade apontada pela comunidade é que esse filho ou filha dela possa aparecer ali em alguma cutscene, como um flashback, mas anos depois, né, no momento atual, esse filho ou filha da Lúcia possa se tornar um personagem interativo, né? Como se avançasse no tempo e esse personagem já fosse maior de idade, né? Como se o filho já fosse maior de idade e você pudesse interagir com ele, quem sabe até se tornando um personagem jogável, que foi o que aconteceu exatamente no Red Dead Redemption, onde aparece o filho do John Marston, que é o Jack Marston. Ele aparece primeiro como uma criança ali dentro da história, né? Você até pode interagir com ele, tem as cutscenes e tudo mais, e depois ele aparece já mais velho, onde você pode jogar com ele, né? Você assume o papel do Jack Marston e realiza ali a sua vendetta pessoal em nome da honra do seu pai. E bom, rapaziada, como eu falei, não tem nenhuma confirmação que essa história é real, por enquanto tudo não passa de um rumor, mas de fato, se for confirmado, essas são as possibilidades da gente ter aí uma criança novamente na franquia GTA nos tempos atuais, né? O que seria bem curioso e poderia também gerar bastante comentário, bastante repercussão, às vezes até negativa pro game, né? Então tô muito curioso pra ver se isso vai acabar se confirmando ou não. Como eu disse pra vocês, não tem nada por enquanto que confirme essa informação. Só que esses caras aí da Rockstar Universe, antes mesmo do Jason Schreier confirmar ali as informações, dele fazer o seu suposto vazamento, confirmando que o anúncio do game seria naquela semana, eles também estavam comentando a respeito do mesmo assunto, né? Dizendo que chegaria em dezembro, que seria um bom Natal pros fãs da Rockstar. Então, pelo visto, os caras têm uma fonte confiável realmente dentro da Rockstar. E pode ser que essa mesma fonte deu essa informação pra eles. Então, vamos ficar ligado porque, bom, o trailer já tá chegando aí, né, rapaziada? 15 dias aí pro mês de dezembro, já tá chegando. Logo, logo, se essa informação for real, a gente vai ter uma confirmação. Agora, um detalhe bem interessante que eu posso garantir aqui pra vocês é que eu tive informações vinda de dentro da Rockstar Games de que o jogo teria forte influência em alguns filmes, né?
Um deles seria The Place Beyond the Pines, que é um filme incrível aqui no Brasil conhecido como O Lugar Onde Tudo Termina, que inclusive os protagonistas desse filme são o Ryan Gosling e a Eva Mendes, que se vocês analisarem, mano, basicamente o Jason e a Lúcia foi totalmente inspirado no visual deles, então pode ser que eles se inspiraram também em alguns detalhes da trama desse filme, até indico pra vocês assistirem que vale muito a pena. Inclusive nesse filme, a personagem Romina, né, que é interpretada pela Eva Mendes, tem um filho. Então, rapaziada, pode ver aí que as informações vão se encaixando, né? Eu trouxe também já aqui uma informação que eu recebi também da minha fonte, que foi aqueles detalhes do trailer, que inclusive em uma das cenas apareceria a Lúcia se exercitando dentro do presídio. Não dá pra saber nessa altura do campeonato se o trailer vai permanecer assim, né? Até porque essas informações que eu tive foram de antes do vazamento. Então, depois do grande vazamento, muita coisa pode ter mudado, né? Mas pelo visto, eu acredito que esse detalhe na história não vai ser alterado, né? Então, pode ser que se confirme essas informações. Eles mencionaram aí da Lúcia ser presa, dela sair do presídio, o que une com aquela informação que eu trouxe. Tem também esse detalhe aí do filme The Place Beyond the Pines, que dá pra ver, né, que o Jason e a Lúcia são inspirados nos personagens desse filme, e também pode ter esse detalhe aí do filho, que eu tô muito curioso pra ver. Então, rapaziada, vamos ficar de olho que já tá chegando aí o mês de dezembro, tá chegando o trailer oficial do GTA 6, e se essas informações se confirmarem mesmo no trailer, a gente vai ter uma noção se esse vazamento é real ou não. Até lá, vamos ficar ligado pra saber, será que a Lúcia vai ter um filho no GTA 6? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, galera, só lembrando que se você tá precisando de uma energia extra pra esperar o GTA 6, adquira agora mesmo o seu Rox Energy, e fique ligado e preparado pra todas as novidades do game. Lembrando que tem o Black November aí com super descontos especiais, e você ainda consegue um desconto extra utilizando o cupom do canal Sun Play, que é o cupom SUNINPLAY, com 15% de desconto pra vocês, além dos descontos da Black November. Então adquira hoje o Rox Energy e fique ligadão aí pro anúncio do GTA 6. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade, você vai ficar sabendo. E ó, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figuras exclusivas e muito mais. Inclusive, tivemos entrevistas aí com o Solo, né, o Franklin do GTA V recentemente, e os membros do canal tiveram acesso antes de todo mundo. Então, quer garantir esses benefícios e muito mais? Clica aí no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sun Play você também. Ou então clicando aí no botão Valeu a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver e apoiando o nosso trabalho. E ó, corre nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram e no TikTok, o Sun Play Underline. Lá eu tô sempre atualizando vocês em tempo real de tudo que tá rolando relacionado ao GTA 6 e o seu anúncio. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sun Play, que aqui só tem vídeo pra vocês continuando nos acompanhando. Principalmente esse vídeo aqui mostrando todos os detalhes da nova versão da Rage que vai estar sendo utilizada aí no GTA 6. Esse vídeo tá muito cabuloso, já clica aí e continua a maratona do Sun Play. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!